perdão aos irmãos. Falei com a pastora que eu tinha que levar o Miguel em um compromisso, e era ali em São Cristóvão, e para voltar teve um pouco de trânsito, mas a gente veio correndo para a glória do Senhor. Aproveitando os irmãos de pé, peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas 21. A epígrafe diz: Davi numera o povo e Deus castiga-o. Diz assim, primeiro versículo: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu, Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que procura isso, meu Senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu ainda não meditei demasiadamente nesse livro, mas por esses dias em casa, eu, orando ao Senhor e lendo a palavra, o Senhor falou profundamente no meu coração nesse capítulo. E diz a palavra do Senhor, vou repartir com os irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração. Diz a palavra do Senhor que Satanás, ele incitou ao coração de Davi fazer algo, fazer essa contagem, levantar esse censo. O inimigo despertou isso no coração de Davi. E diz a palavra do Senhor que Joabe, que era um dos servos, soldados ali de Davi, e os seus maiorais, eles tentam orientar a Davi que não deveria fazer
aquilo que não deveria contar. Era errado fazer esse censo? Não, não era errado. Teve um momento na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 1, capítulo 2, nesse momento havia sido ordenado por Deus essa contagem, esse levantamento desse censo. Mas aqui, nessa parte de Davi, em 1 Crônicas 21, não veio da parte do Senhor essa orientação para Davi. Esse desejo, como já está escrito aqui na palavra do Senhor, né, o próprio adversário, ele despertou no coração de Davi esse desejo. E meditando na palavra do Senhor, a gente vai ver, irmãos, que Deus, ele não tenta ninguém, mas o Senhor permite que nós sejamos provados, permite que coisas nos aconteçam para ver qual será a nossa atitude. Esses dias aqui, não me lembro quem foi ministrando a palavra, e estava dizendo que às vezes o Senhor permite que alguém se levante ou que coisas aconteçam para que o Senhor venha forjar o nosso caráter, a nossa fé. É como nós cristãos, às vezes falamos, né? Que estamos sendo provados. Então, o Senhor, ele não nos tenta diretamente a nós, mas ele permite que coisas nos aconteçam de uma maneira que nós estamos sendo provados por ele, né? Forjados por ele, provado, sendo forjado para que ele veja como nós estamos, né? E até mesmo para mostrar para nós quem nós somos. E aqui foi da permissão do Senhor que o adversário despertasse isso no coração de Davi. Mas, irmãos, Joabe ali, ele tenta ainda orientar Davi no versículo 3, ele disse assim: então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Joabe estava querendo explicar para Davi que todos aqueles homens ali eram servos dele. Ele não precisava contar, ele não precisava tomar aquela atitude. Mas Joabe, irmãos, quer dizer, Davi, não dá ouvido a Joabe. E na Bíblia, aplicação pessoal, ela vem trazendo um comentário e vem dizendo que provavelmente um dos desejos de Davi, quando ele pede para que faça esse censo, para que levante esse censo, era para saber quantos soldados ele tinha. É como se o coração de Davi não fosse estar no Senhor, mas estaria nos soldados, na quantidade de soldados que ele tinha. Porque diante de uma guerra, diante das guerras que vinham, porque naquele tempo, né, eram guerras mesmo braçal, eles iam lutar para poder não perder ali a cidade, né, não perder o povo, não perder o reinado. Naquele tempo a luta era braçal. Hoje a nossa luta é no âmbito espiritual. Eu sei que a gente também às vezes vive luta não só no espiritual, às vezes é no pessoal, com alguém que se levanta contra nós, mas nesse tempo aqui era braçal. Então, na Bíblia pessoal, estava fazendo um comentário da aplicação pessoal, dizendo que o coração, é como se o coração de Davi estivesse voltado para saber quantos soldados ele tinha, como se ele estivesse pondo o coração dele na quantidade de soldados que ele tinha, e não no Senhor que ele servia. E o interessante nessa palavra, irmãos, é quando o Senhor, eu creio que o próprio Deus permite que Joabe oriente a ele, oriente Davi, para que Davi não fizesse aquilo, para que Davi não tomasse aquela atitude, aquela decisão, para que ele voltasse atrás e não errasse daquela maneira. E a gente vê no decorrer da leitura que a gente fez, que Davi, ele não volta atrás.
ele ordena que Joabe vá e que ele levante aquele censo, que ele conte quantos soldados ele tinha. E ali diz a palavra do Senhor, no versículo 7, diz assim: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. E a gente vai vendo ainda mais alguns versículos abaixo, quando o Senhor manda um dos videntes ali de Gade para falar com Davi, para que ele escolhesse uma de 3 coisas para que o Senhor viesse fazer, como se o Senhor ali vinha para poder, a gente fala castigar, né? Mas para poder repreender a Davi e o povo juntamente com ele, pela atitude errada que Davi tomou. E a palavra, irmãos, que o Senhor pôs no meu coração, eu até comentei com a pastora, quando a pastora me ligou, que a preletora não seria eu, né? Seria uma outra irmã, mas a irmã não estava bem de saúde, foi para o hospital, e eu falei para a pastora que essa palavra estava no meu coração, eu na pia, fazendo comida, lavando a louça, agora de tarde, e eu na minha mente pensando, né, se eu tiver oportunidade, eu pensando nessa palavra que eu havia lido, e o Senhor havia falado ao meu coração, sobre, às vezes, irmãos, desejos que vêm em nossos corações. A gente vai ver que aqui o próprio Satanás, o próprio adversário, despertou no coração de Davi esse desejo. Um desejo que não era da vontade do Senhor que fosse feito. Mas Davi, ele tinha 2 opções, irmãos. Ou fazer ou não fazer. Porque se Davi se voltasse para a palavra do Senhor, Davi ia ver que quando teve essa contagem, foi por ordenança do Senhor, lá no livro de Números. Mas aqui não foi o Senhor que ordenou a Davi para que fizesse essa contagem. Essa contagem veio despertada no coração de Davi da parte do adversário. E nós, irmãos, enquanto servos do Senhor, como seres humanos, nós estamos aqui tão vulneráveis, se é que posso dizer essa palavra, assim como Davi. Porque nós somos homens de carne. Nós somos seres humanos. E em nós, irmãos, vem desejos, vem vontades. E nem todas elas sempre é a vontade de Deus. Quantas das vezes nós não estamos em um lugar e às vezes vem em nós um pensamento ou um desejo que muitas das vezes a gente sabe que não é a vontade de Deus e a gente repreende. A gente vive isso. Às vezes desperta em nós algo que a gente sabe que o Senhor não está naquilo. E o Senhor nos dá autoridade para nós repreendermos, irmãos. A palavra do Senhor diz para nós, no Novo Testamento, não deis lugar ao diabo. E quando a palavra do Senhor fala conosco, a palavra não está falando para nós, irmãos, para as pessoas que não servem a Cristo lá fora, não. Não está especificando, irmãos, uma pessoa, né? Só aos ímpios, ou só os pastores, não. A palavra é essa, não deis lugar ao diabo. Porque se eu der lugar ao diabo, ele irá me usar. Então eu não posso dar lugar ao adversário. E antes, irmãos, de eu ler essa palavra na minha casa, eu sempre ouvia falar que é nesse mesmo capítulo, quando Davi, ele se arrepende, ele vem se reconciliar com o Senhor, é nesse mesmo capítulo que ele vai em um lugar para poder consagrar ao Senhor algo e que um homem aqui oferece para ele aquele lugar e ele fala para ele que ele não queria oferecer ao Senhor nada que não viesse custar ele alguma coisa. E eu só ouvia muito e tinha esse versículo no meu coração. E eu ainda não tinha lido esse capítulo. E pela primeira vez eu li esse capítulo. E eu meditando nessa palavra, irmãos, como o Senhor falou no meu coração, na minha casa,
tanto que eu estava compartilhando com meu esposo o raciocínio dessa palavra. E antes do Senhor me dar essa palavra, na minha casa, em algum momento, eu lembro que o Senhor falou ao meu coração: o mal está dentro de nós. A senhora acredita? O Senhor falou no meu coração, irmão. Eu não tenho vergonha de falar, não. Porque eu sirvo a Cristo, irmãos. Eu me esforço todo dia. Eu não sou melhor do que ninguém. É Deus que me sustenta todo dia. Eu não tenho vergonha de falar. O Senhor falou no meu coração: o mal, ele está dentro de nós. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é muito viva. Porque o Senhor fala para nós assim: se vós, sendo maus, não é isso que a palavra do Senhor fala? Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o Senhor. Então a palavra do Senhor, irmão, ela se cumpre na nossa vida. Nós, às vezes, achamos que somos bons. Eu já pensei isso, que a gente, às vezes, ajuda alguém aqui, a gente pensa que a gente é bom, mas o Senhor permite que coisas despertem dentro de nós, para a gente ver, irmãos, que nós não somos bons. Bom é o Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, em Deus, estar atentos em Deus, todos os dias das nossas vidas, porque o mal, irmãos, ele está no homem, mas o Senhor habita em nós, como a palavra do Senhor fala, que onde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor nas nossas vidas. Então hoje, eu e você temos direito à escolha. O nosso Deus, ele é bom, irmãos. Ele é justo. Ele ainda deu oportunidade para Davi. O adversário incitou ele? Sim. Despertou no coração dele algo que não era para ele fazer? Sim. Mas o Senhor permitiu Joabe ir lá e orientar ele. Falar para Davi, mas Davi não quis dar lugar. Quer dizer, dar ouvido à orientação. E nós, enquanto igreja do Senhor, irmãos, eu comecei a vigiar mais na minha casa, falando: Senhor, não deixa eu, Senhor, fazer o que não é para eu fazer. Senhor, não deixa, Senhor, eu tomar decisões que não seja da vontade do Senhor para eu tomar. Eu comecei a me preocupar dentro de mim, irmãos. E eu não havia comentado esse versículo com ninguém. Eu trouxe para mim essa palavra que o Senhor falou comigo no meu coração. E o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que teve, mediante a decisão errada de Davi, teve consequência. E sabe qual foi a tristeza, irmãos? A consequência não veio só para ele, veio para o povo. E Davi chega, eu estou arrepiada aqui nesse altar, irmão, da minha perna nos meus braços. Davi não perguntou para o povo: o que vocês acham? Porque em um momento, lá, quando vai trazer a arca, Davi fala com o povo, né? Está ali com o povo, mas aqui não. Aqui, Davi fala com Joabe. Mas quem sofre, irmãos, é o povo. Se os irmãos forem ler, eu vim, como eu ainda não tinha meditado muito, mas a palavra estava no meu coração, eu vim de São Cristóvão para cá, terminando de ler. Os irmãos forem ler na sua casa, os irmãos vão ver, no versículo 15, diz: e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la, o Senhor, o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta. Mas o versículo que eu queria encontrar era a quantidade, irmãos, de homens que morreram, que agora eu não estou encontrando aqui, mas está escrito, porque eu li. Uma quantidade de homens, não sei se foi 70 mil, eu não me lembro agora. Se alguém encontrar aí lendo, por favor, me ajude. E a gente vai ver, irmãos, aqui nessa palavra, que morreram devido à escolha errada de Davi, irmãos. Muitos homens morreram. Obrigada, Cacilda. Qual é o versículo, Cacilda? 14.
Obrigada. Versículo 14. Diz a palavra do Senhor que 70.000 homens caíram, morreram, por causa da escolha errada de Davi. Irmãos, tem noção o que é 70.000 homens morrerem por causa da escolha errada que Davi tomou? E depois eu fui ainda meditar mais um pouco para tentar entender. Hoje eu ainda não consigo explicar para os irmãos, porque a gente às vezes pode pensar assim, mas por que o Senhor não tratou só com Davi? Mas tem explicação para isso. Depois, se os irmãos puderem, medita. Eu também meditei, só que eu não marquei, irmãos. E como já foi agora no fim da tarde, eu terminando comida, não deu tempo de eu estudar melhor. Mas a palavra que ficou no meu coração é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Escolhas erradas, muitas das vezes, irmãos, que a gente toma. Às vezes não é só a gente que sofre. Às vezes alguém da nossa casa também sofre. Davi escolheu errado e 70.000 homens morreram. E diz a palavra do Senhor no versículo 15, que teve um momento que o Senhor se arrependeu, porque não era desejo do Senhor que isso acontecesse. Mas a gente aprende que na vida, irmãos, são as consequências. Todas as nossas escolhas, elas têm consequência. E muitas das vezes eu não vou julgar nós mulheres, mas às vezes eu me vejo assim. Às vezes eu estou ali na minha pia e aí vem na minha mente uma coisa. Aí, desculpa, eu penso, vou fazer isso. E aí, depois eu começo, Senhor, me acalma, me orienta. É para eu fazer isso, Senhor? Mas se a gente, irmão, não der ouvido à voz do Senhor, a gente vai fazer. Mesmo sem saber se era para fazer. Tomar escolhas, ou ter a decisão naquele momento. E a gente, às vezes, não se preocupa. Mas nessa noite, que essa palavra venha entrar no nosso coração. Todas as nossas escolhas e decisões, elas têm uma consequência. Eu vi a sabedoria de Deus agora na pastora Alessandra, quando ela veio orar por nós, dizendo que às vezes a gente sofre coisas por causa das nossas atitudes. Às vezes a gente fica com uma gordura no fígado, uma enfermidade às vezes que dá. Por quê? Porque a gente às vezes não cuida da nossa saúde. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para poder fazer uma caminhada. Às vezes a gente não tem tempo para poder ler a palavra, eu digo do corpo físico e do espiritual. O que nos alimenta, irmãos, em dias de guerra, em dias de batalha, é a palavra do Senhor. Quantas das vezes eu posso dizer isso, porque eu vivi isso. Quantas das vezes eu em guerra, irmão, espiritual, e a palavra do Senhor me orientar e não me deixar eu cair, irmãos. Eu não fui na casa do profeta, não. Eu não bati na porta de um irmão, não. Não é que nós não devamos fazer isso, não, irmãos. Que a palavra do Senhor nos orienta, né? A gente falar com o nosso irmão e a gente vai orar junto no mesmo propósito. Mas eu não fiz isso. Eu dobrei o meu joelho, eu chorei no pé do Senhor, li a palavra do Senhor e o Senhor trouxe consolo para o meu coração. Então a gente tem a palavra, e aí se eu não tenho a palavra, se eu não li aquela palavra, Deus vai me lembrar? Deus vai lembrar a gente o que a gente leu, o que a gente marcou. Então a gente tem o que é uma vida espiritual alimentada pelo Senhor. Às vezes você começou a semana, né? Aí você leu lá, Salmo 46, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia. Você leu, você marcou, e aí você está indo trabalhar e aquele versículo está no teu coração. E aí acontece alguma coisa, e aí o Senhor te lembra aquela palavra, aí você vai lembrar, Senhor, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, eu confio no Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência. Você não vai se desesperar. E o Senhor vai te dar vitória. E a mesma coisa, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas. É na nossa casa, é na nossa família, é na nossa vida espiritual.
que nós venhamos estar atentos, irmãos, no Senhor. Acorda, ou em pé ou de joelho, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, me dá sabedoria nesse dia. Dirige os meus passos, não deixa eu me precipitar nas minhas atitudes e me conceda a vitória, irmão. Aí, quando tu faz uma oração dessa, tu já fica durante o dia ligado no Senhor. Porque quando Satanás se levanta, o Senhor logo abre os teus olhos para você ver. E aí, quando a gente vê, a gente já fica ligado. E o Senhor, Ele nos dá vitória. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos no Senhor. O adversário, ele sempre vai ter, irmão, até Jesus voltar. E isso não é para a gente se desesperar, não. Acalma o teu coração no Senhor, porque Deus é contigo. Mas todos os dias das nossas vidas, o inimigo tenta contra a nossa vida. Irmão, o adversário não é como a gente. Ansioso, precipitado. Ele espera. Ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe. Eu vi esses dias o inimigo tentando, irmãos, fazer algo. E aí, na minha vida, e quase que eu caí, irmãos. Quase que eu caí. Eu estava falando com o Senhor. Senhor, é para eu fazer? Senhor, não é para eu fazer? Mas eu não estava esperando a resposta do Senhor, se era para fazer ou não. E aí eu fiquei nervosa. E no meu nervoso, irmão, não deu para ouvir a voz do Senhor. Aí eu me precipitei. Mas a coisa não ficou tão ruim. Podia ter sido pior. E aí depois, na minha caminhada para casa, eu pensei, não era para eu ter falado. Aí comecei a ficar com aquele peso na consciência. É horrível, irmãos. É horrível. É melhor você esperar do que ficar com peso na consciência. E aí eu vim embora com aquele peso. Irmão, que horrível. Cheguei em casa, dobrei o joelho. Senhor, me dá sabedoria. O que é que eu faço para arrumar esse negócio? E eu em casa orando, irmão. O Senhor, Ele é maravilhoso. Num desses dias, o Senhor preparou tudo para mim. Eu nem imaginava, irmão. E no meio do caminho, eu encontro a situação que era para melhorar o negócio que tinha ficado ruim no outro dia. Aí Jesus me deu sabedoria, eu fui lá, fui falando, eu já vendo na minha mente, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E ali, irmãos, eu falei, eu conversei, ficou tudo ótimo e depois eu ainda vi resultado daquele dia que o Senhor preparou tudo para me dar vitória. Mas por pouco, irmãos, eu não estrago tudo. Então, nós, ainda mais mulheres, irmãos, com os nossos hormônios, com as nossas emoções, a gente tende a se precipitar nas coisas que nós vamos fazer. Mas em nome de Jesus, traz a calmaria para o teu coração. E vou dizer para os irmãos, querido, é sério que eu vou falar para os irmãos. Eu falei assim, eu vou escrever um papel, vou colar na minha Bíblia na frente. Mas eu vou escrever de um jeito que ninguém vai entender, só eu vou entender, porque na igreja os outros sentam do meu lado e vai ler e vai pensar, irmão, Deus está aqui, não deixa eu mentir. Eu falei, eu não posso cair nesse erro de novo, Selenia. Eu botei isso no meu coração. Não posso cometer esse erro novamente. E aí eu pensei, eu vou colar. E vou botar meio para fora, tem que ser fora, porque eu não abro a Bíblia toda hora, eu vou esquecer. E eu não quero esquecer, Hélio. Eu quero acertar, Seleni, porque a nossa carne, ela tende a esquecer. E o Senhor, irmãos, todo dia Ele quer que a gente seja vitorioso. Porque quando Ele nos forja, é para a gente ficar mais forte. É para a gente ser sábio, para o adversário não encontrar o que falar de nós. O que o Senhor quer é que o adversário da nossa alma, irmã Solange, não tenha o que falar da senhora. Então, para isso, a gente tem que estar atento.
Ligado no Senhor, eu falei, eu vou escrever, eu vou colocar metade para dentro e metade para fora, porque se ficar dentro eu vou esquecer. Então tem que ficar na capa da minha Bíblia, para eu ler sempre. Eu vou chegar na igreja ligada, irmão, já estava tudo armado já, para mim mesma, porque eu pensei, só assim eu não vou esquecer, e eu não vou cair no laço do adversário na minha vida. E aí, dias depois, o Senhor me dá essa palavra, que eu fiquei, irmãos, apaixonada por esse capítulo, alimentada por essa palavra do céu, irmão, para a minha vida. E hoje eu divido com os irmãos. O adversário, às vezes, ele desperta no nosso coração coisas, desejos, qualquer tipo de coisa. E nós precisamos ter o discernimento da parte do Senhor para entender se é da vontade de Deus ou não. Se Davi, irmãos, tivesse guardado, né, que da vez que teve essa contagem, foi a orientação do Senhor, mas na vez dele, não foi orientação do Senhor, não era a vontade do Senhor, mas Davi não atentou para isso. Se realmente é como a palavra aqui, na aplicação pessoal está dizendo, que ele queria colocar o coração dele na quantidade de soldados que ele tinha, já seria um erro, porque a nossa confiança está no Senhor, não no homem, né? Quantas das vezes a gente conta, ai, fulano vai me ajudar, né? Aí eu vou lá falar com fulano, porque fulano vai me ajudar. E a gente está errado, porque quem nos ajuda é o Senhor. Quem, irmão, levanta alguém para nos ajudar é o Senhor. Se alguém chegar para você e falar para você assim, poxa, ai, que vontade de te ajudar, ou eu sonhei te ajudando, irmão, isso é coisa do céu. É Deus que faz isso. Mas a gente não precisa ir atrás de ninguém, pedir, irmãos, às pessoas as coisas. A gente não precisa. A gente precisa pedir a Deus. A gente precisa confiar em Deus. Esperar em Deus. Nós precisamos disso. E às vezes a gente não tende, né, a ter essa paciência, porque esperar, irmãos, é difícil. É muito difícil esperar. A gente não quer esperar. A gente quer, irmão, agilizar. A gente quer resolver. E muitas das vezes é melhor a gente esperar. E eu costumo dizer, não abrindo minha vida, né? Mas eu e meu esposo, ele é a pessoa que quer resolver o negócio assim. E eu sou a pessoa que ando preocupada, irmão, toda a vida. Eu estou toda a vida assim, ó, vamos orar. Vamos orar. Irmão, a minha segurança está em Deus. E aí ele fala, Fernanda, tem hora que tu estiver na guerra, que tu estiver... Eu morro de rir, irmão, dentro da minha própria casa já. Eu morro de eu falar assim, eu sei, se isso acontecer, Deus vai me ajudar. Deus vai nos ajudar, irmãos. E aí a gente vai vendo, eu tenho essa, não é que eu tenho... Eu creio que Deus faz a gente do jeito que a gente é, né? Eu, na verdade, não tenho nada, mas eu sinto dentro de mim essa preocupação de decisões, de escolhas que a gente vai tomar, e com isso a gente demora mais um pouco. Mas, às vezes, irmãos, é melhor você perder um tempo antes de resolver alguma coisa, do que resolver alguma coisa em um tempo curto e ter uma consequência muito ruim para você colher na sua vida. E fechando já aqui, a gente mais uma vez lembrando os irmãos, a atitude errada de Davi, não foi ele que sofreu sozinho. Ele pôde ter escolha sobre 3 coisas. E ele fez uma escolha de estar nas mãos do Senhor, porque ele sabia que Deus era misericordioso para com o povo e para com ele. Mas não sofre só ele. 70.000 homens morrem por causa da atitude errada que Davi tomou. Então, nessa noite, irmãos, que nós possamos tomar atitudes certas. Quando você vê que você está ansioso para tomar aquela atitude, se acalme em Deus. Dobra o teu joelho que ninguém vai te tirar de lá, irmão. Dobra no banheiro, que é um lugar que ninguém vai te ir lá te ocupar. Se vão te ocupar em algum outro lugar, entra para o banheiro. Dobra no banheiro o teu joelho. E pede para o Senhor, Senhor, me orienta.
E não deixa eu tomar a decisão errada. Mas eu estou num lugar que não dá para dobrar o joelho. Leva a sua mente ao Senhor. Senhor, me orienta. Senhor, me acalme. Não deixa eu tomar a decisão errada. Irmão, como é bom a gente esperar no Senhor a orientação. Não é fácil, mas é bom esperar em Deus a resposta. Quando a gente espera, a gente vai ver assim, Senhor, obrigado porque eu não me precipitei, porque se eu fosse lá, naquela hora, ia dar errado, ia ser ruim. Obrigado, Senhor. Irmão, Deus não trabalha com pressa das coisas. Deus não chega atrasado e nem trabalha com pressa. O Senhor é organizado. O Senhor não atropela nada e nem ninguém. Ele faz as coisas tudo organizada, tudo no seu tempo. Então, nós precisamos, irmãos, como a diaconisa Fernanda do Turano pregou aqui há um tempo atrás, né? Estar juntinho do Senhor, né? Não arreda o pé do lado do Senhor, esteja juntinho do Senhor. Se preocupa com isso. Senhor, eu não vou ter pressa, Senhor. Eu preciso dessa resposta daqui 1 hora, Senhor. Ou 10 minutos. Me dá sabedoria, me acalma. Não haja, irmãos, precipitadamente e nem até mesmo por emoção. Porque todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos sofrer e nem outras pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade também não venham sofrer. Acalma seu coração, confia no Senhor, peça a Deus, Senhor, me orienta, me ajuda. E se for preciso até, irmão, pede para Deus te libertar, Senhor, me liberta da ansiedade, me acalma, me torna uma pessoa calma, porque eu não sou calma. Que a gente com o Senhor, a gente tem essa liberdade de falar para o Senhor quem nós somos. O pastor que pregou domingo agora, ele estava falando, irmão, fecha o seu olho aí, né? E fala com o Senhor, ora o Senhor e pede perdão. Irmão, já tinha pedido perdão há muito tempo, Senhor, Selene. Desde de tarde já. Porque a gente não tem prazer no erro. Mas se ele vem, irmãos, como posso dizer, o nosso arrependimento, né? Que ele venha junto. Não deixa o erro morar dentro de você. Viu que ele chegou? Repreende ele. No nome de Jesus. Não deixa ele chegar. Quando ele falou, eu falei, Senhor, eu já falei com o Senhor tudo, Senhor. Eu estou aqui. Eu peço que o Senhor me ajude, porque eu já falei tudo. Porque nós não temos prazer no erro, mas nós somos carnais. Nós somos espirituais, mas nós somos de carne. Então, irmãos, todos os dias a gente tende a errar. A gente só não pode deixar que o erro habite em nós. Então, nós precisamos fazer o quê? Repreender ele e não aceitar que ele volte nas nossas vidas. E aí, é como diz a palavra do Senhor, né? Que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Assim é a nossa vida, irmão. Todo dia a gente vai brilhando mais um pouquinho, Jesus limpa aqui, a gente brilha mais um pouquinho, a gente vai seguindo, até ser dia perfeito. Então, não desanima, não para, cuidado com as suas escolhas, acalma o seu coração, em nome de Jesus, não se precipita e peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, porque, irmão, Deus não deixa a gente sem resposta. Ele sempre nos responde. E para concluir, né, eu fui vitoriosa. E depois, chegando uma conversa, né, de alguém que nem sabia a vitória que Deus tinha me dado no caminho, aí eu sorri, eu falei, Senhor, muito obrigado, que eu já estou vendo a resposta da vitória que o Senhor nos deu. E eu deixo essa palavra para a nossa meditação, irmão, porque eu recebi do Senhor. E aí comecei a ficar atenta, né? Será que esse desejo é do Senhor ou não é que veio no meu coração? Senhor, me dá sabedoria para eu saber. E Deus sempre confirma. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.